Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos a mais um lindo podcast. Dessa vez nós estamos aqui com uma pastora maravilhosa, super jovem. Gente, olha só, ela é mais jovem do que a minha neta, só para vocês terem uma ideia. Uma belezinha, a pastora Júlia Barbante, que vai falar com a gente, que vai trazer um testemunho impactante para as nossas vidas, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Como eu sempre faço, vou trazer uma palavra que o Senhor coloca no meu coração, que eu acho importante que o Senhor seja glorificado através da palavra dele. Diz assim, a primeira epístola de Pedro, diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa é a finalidade da nossa fé, alcançar a salvação das nossas almas. E isso só é possível por meio do Senhor Jesus e de uma nova vida com Ele. É sobre isso que nós vamos falar. Seja bem-vinda, pastora Júlia. Obrigada. É um prazer e uma alegria te receber. Ela que é meio que parente minha, eu considero parente, né, Júlia? Sim, sim. Por causa do Daniel Barbante, porque é sobrinho da Magda, que foi meu primeiro podcast, enfim, a gente está sempre juntinho. Seja bem-vinda, pode falar com os nossos espectadores aí que estão esperando o seu testemunho maravilhoso. Obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Rô. Eu que agradeço. Por me convidar a participar do podcast. É uma honra para mim estar aqui, eu estou super feliz. Minha. Muito obrigada e feliz por vocês também que vão estar assistindo esse podcast com a gente. Amém. Júlia, começa contando pra gente. Posso chamar de Júlia, né? Pode. Porque ela é muito novinha para eu falar de senhora, né, gente? Ela é pastora, mas ela é muito novinha. Pastora, conta pra gente como que foi o seu princípio na vida cristã, se você já nasceu no meio cristão, se você conheceu a Cristo, em que momento. Eu sempre fala do seu ACDC, que todo mundo tem que ter na vida, um antes de Cristo e um depois de Cristo, e o momento do novo nascimento. Conta pra gente. Bom, eu nasci num lar praticamente evangélico. Ah, que bom. Sim, a minha avó, o meu avô, a minha mãe, né, e o meu pai eram evangélicos quando eu nasci. Que bom. Porém, aos 6 anos de idade, meus pais romperam o casamento, eles se divorciaram. E com isso, eu fui para Bahia, bem novinha, eu fui para Bahia com meu irmão. Foi para longe? Sim, meus pais eram de São Paulo. Não sabia. E aí a gente foi para Bahia, eu e meu irmão, e meu pai ficou em São Paulo. E isso para mim já foi um baque, assim, né? Eu tinha 6 anos. É um choque, né? Sim. Um rompimento de família. Sim, exatamente. Meu Deus, isso é muito trágico. E quando a minha mãe conversava comigo a respeito dessas coisas, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, eu sabia que as coisas já não estavam naturalmente como deveriam ser. E eu tentava consolá-la de alguma forma, né? Com 6 anos de idade, com 7 anos de idade. Tentando consolar a mãe, com 6 anos. E ela escondendo as coisas de mim, eu falava, mãe, peraí, eu já sei o que tá acontecendo. Eu já entendi. E nisso eu fui crescendo e eu já cresci num lar, assim, de pais divorciados, né? Então, isso é muito meu ruim. pai morava em São Paulo, a minha mãe na Bahia. E por mais que eu cresci, né, nesse lar evangélico, houve aí algo que eu não gostaria que tivesse acontecido, que foi o divórcio dos meus pais. E então eu cresci, um tempo eu morei com a minha avó, quando eu tinha uns 10 para 11 anos de idade, eu morei um tempo com a minha avó, e a minha avó
já praticava mesmo ali, né? Ela era firme. Ela era firme. Firme na fé. Sim. E eu lembro que às 5 da manhã ela me acordava para ir para a igreja com ela. Eu não gostava por ser criança, né? Ô, Nenhuma louco, criança né? gosta de acordar às 5 horas da Difícil. manhã. Mas eu ia, Você porque foi eu aprendendo. gostava. Eu gostava de estar lá com os coleguinhas, né? De estar lá no departamento infantil. E eu gostava de ouvir a palavra também. E eu lembro que aos 12 anos de idade, para 11 aos 12 anos de idade, mais ou menos, essa idade aí, eu me batizei. Mas eu me batizei com aquela consciência de menina, né? Eu sei que havia um Jesus e que esse Jesus tinha morrido por mim e eu queria que ele fosse o Senhor da minha vida. Amém. Então eu tomei essa decisão, mas nada assim com muito embasamento do que era o batismo nas águas. Entendi. Foi algo bem superficial nesse sentido, né? Entendi. Mas eu me batizei. E quando foi aos 13 anos de idade, mais ou menos por aí, foi quando eu quis conhecer o mundo, né? E foi aí que tudo começou. Ô, Senhor, vamos avisar essas menininhas de 13 anos que o mundo não tem nada de bom para te oferecer? Não tem, gente. Vamos avisar? Não tem. Verdade. E aí eu indo para a escola com as coleguinhas ali, né? Começou a haver um interesse da minha parte. Querer saber o que elas usavam, o que elas escutavam, por que eu não podia escutar as coisas que elas escutavam, ou por que eu não podia fazer as coisas que elas faziam. E isso foi gerando um desejo a mais em mim, né? De conhecer as coisas no mundo, de saber como que é. E foi aí, então, que eu comecei a beber muito cedo, comecei a ir nas festas muito cedo. Nossa, Júlia. Sim, fui muito influenciada. Não sabia. Muito influenciada. Mesmo vindo de um lar cristão, então isso é importante vocês saberem. É por isso que eu falo, não é o nascer em Cristo não independe de você ter nascido ou não num lar cristão. Você tem que ter aquele momento de rompimento com o Senhor, o momento do novo nascimento é muito particular, muito individual, e não depende que se você nasceu ou não num lar cristão. Sim. Você tem que ter esse momento de encontro com Jesus, senão as coisas não rompem. Não rompem. Não Amém. Rompem. É bom que você está falando isso pra gente. Sim. E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu estava morando com a minha avó e eu voltei a morar com a minha mãe em Salvador, né? No caso, a minha avó morava no interior e eu voltei a morar com a minha mãe em Salvador, na capital da Bahia. E teve um momento que eu me via muito triste, muito assim vazia, eu procurava as coisas, não conseguia preencher, sabe? Era um vazio terrível. E eu procurava preencher esse vazio através de relacionamentos, né? Relacionamentos mundanos. Linda desse jeito não deve ser muito difícil, né? Linda desse jeito não é difícil arrumar relacionamentos, né? Com certeza. E aí foi algo bem, marcante na minha vida, nessa trajetória antes de Cristo. Porque foi depois que eu conheci uma pessoa que aí eu acho que foi o ápice, assim, do que eu poderia ter feito antes de Cristo, do que eu poderia ter experimentado na minha vida antes de Cristo. E aí eu conheci uma pessoa e eu fui morar com essa pessoa em outra cidade, uma cidade chamada Vitória da Conquista. E quando eu entrei nesse relacionamento, eu comecei a ter desejo de usar outras coisas. E aí eu comecei a usar droga, comecei a beber mais. Meu Jesus. Sim, tudo isso foi influenciada, mas também teve uma decisão da minha parte. Eu tive o desejo de querer conhecer aquilo. Nunca você vai ser influenciado 100% por uma pessoa. Você precisa decidir também se você vai querer fazer aquilo ou não. Verdade. Né? E eu decidi experimentar. Eu falei, por que não eu? Por que eu não posso experimentar? E foi aí que eu comecei a experimentar droga. E quando eu rompi esse relacionamento, né, quando a gente rompeu esse relacionamento, eu estava numa extrema depressão. Uma extrema depressão. Eu cheguei a pesar 46 quilos, eu já sou magra, mas eu cheguei a pesar 46 quilos. Olha que você é bem magrinha. Cheguei a pesar, nossa, eu estava muito magra. E estava tendo crise de ansiedade à noite, parecia que à noite, não sei, era difícil explicar, eu levantava de madrugada, batia na porta da minha mãe pedindo socorro porque eu estava tendo taquicardia. Então, assim, foi horrível, foi horrível. Eu imagino. Foi o pior momento, assim. E aí, rompendo esse relacionamento, ele voltou para a cidade dele e eu fiquei com a minha mãe em Vitória da Conquista. E eu lembro de um dia desses, um
um colega, né, que eu tinha na época, dele me chamar para ir numa rave. E foi a primeira vez que eu fui numa rave. Misericórdia. Foi a primeira vez e eu acho que foi a única vez que eu fui. Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O Daniel também gostava de rave? Sim. Não foi lá que você conheceu ele, né? Não foi à toa. Bom. Depois a gente conversou sobre essas coisas. Mal. Eu falei, nossa, interessante. E aí eu fui numa rave e foi muito interessante, porque foi aí que eu ouvi, nesse dia, eu ouvi a voz de Deus, assim, claramente no meu coração. Eu acho que foi um primeiro impacto, assim, verdadeiro, real, que eu me encontrei com Deus, foi nesse dia, né? Foram 2 dias de rave, né, final de semana. E no primeiro dia eu já entrei, assim, meio insegura, porque eu não conhecia o ambiente. Mas eu fiquei à vontade, mesmo assim. Entrei, achei tudo muito diferente, muito estranho, até porque eu vim de um lar cristão, então essas coisas do mundo afetam muita gente, querendo ou não. Cair numa rave, uma pessoa criada com princípios cristãos. Exatamente. E aí eu lembro que no segundo dia dessa rave, eu ingeri uma droga, e essa droga me fez muito mal mesmo. E foi quando eu comecei a passar mal. E eu fui no canto e eu falei, olha, eu tô passando mal, eu preciso ir para um canto, né? E foi quando eu comecei a passar mal, comecei a colocar para fora aquela droga e eu ouvi claramente o próprio Senhor dizendo, esse lugar não é para você. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse lugar não é para você. Você vê como o Senhor, ele pode falar em qualquer lugar, né, Júlia? Sim. Teve uma moça que veio aqui no podcast passado, que o Senhor falou com ela através de um padre. Olha numa só. ministração de um padre, e ela foi batizada no Espírito Santo no meio da madrugada, ouvindo. Você agora numa rave, que lugar que você pensa que Jesus vai poder falar com você numa rave? Nunca. Mas ele fala onde ele quiser, né? Sim, ele fala onde ele quiser. E ele parecia que ele já via que eu tava assim meio desesperada, né? E assim, Deus é surpreendente, ele nos surpreende. E quando eu vi essa voz, eu continuei na rave, né? Não saí. Mas sabe, aquela voz entrou no meu coração de um jeito que eu falei, meu Deus, eu preciso tomar alguma atitude quanto a isso, né? Eu não quero mais ficar nesse mundo, não quero mais pertencer a isso. Fazer parte disso. Não quero mais fazer parte. E aí foi quando eu voltei, né? Eu falei pra minha mãe, eu vou voltar a morar com o meu pai, né? Nisso ele morava aqui em São Paulo. Em São Paulo. Eu falei, eu vou voltar a morar com o meu pai. E aí eu fui com aqueles problemas, fui, sabe, com depressão, fui pesando 46 quilos. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu pai, ele já voltou aí para a igreja, né? Já tinha se convertido, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. E aí ele começou a me chamar para ir para a igreja, né? Olha, vamos para a igreja comigo, vai ser uma bênção, você vai gostar, você já sabe como que é, né? E eu falava, não, eu era bem resistente. Até o momento que eu falei, eu vou, tá bom, eu vou, você tá insistindo demais. Mas eu comecei a me vestir de uma forma inapropriada justamente para provocá-lo, né? Eu falei, eu vou, mas eu vou me vestir da forma que eu quiser. Vou como eu quiser. Vou como eu quiser. Vou vestir o que eu quiser. Exatamente. E aí eu lembro de ter ido com umas roupas bem curtas e ter sentado na frente justamente para provocar o pastor e quem estivesse ali. Meu Deus. Bem revoltada. Bem revoltes. E eu falei, eu não tenho nada a perder mesmo, então eu vou do jeito que eu tô e tá bom. E aí eu cheguei lá, eu lembro que os olhares assim do pastor no dia eram muito engraçados. Ele me olhava como, nossa, essa tá bem perturbada. E aí foi muito engraçado. E eu continuei indo, mesmo assim, no sentido provocativo, eu comecei indo. Meu pai gostava muito, né, que eu fosse e acompanhasse ele. E aí nessas idas de culto, teve um dia que eu senti e me entreguei. Me entreguei assim completamente. Eu falei, eu não vou mais resistir. Eu de alguma forma já conhecia um pouco a Deus, mas eu queria realmente conhecê-lo, ele face a face, ter um encontro verdadeiro com ele. E foi depois de ir, né, tudo, e ser liberta pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Porque a palavra liberta. Sim, e assim, não é de dia para noite, às vezes você tá pensando, eu vou para a igreja e naquele dia eu vou ser liberta e tá tudo resolvido. Não, tem que ter uma constância. Você tá entregando a sua vida para Deus e as coisas não vão mudar de um dia para o outro.
né? Eu digo que as coisas relacionadas a Deus é com o tempo, né? Você vai ouvindo uma palavra aqui, vai ouvindo outra palavra ali, e aquela palavra você não vê aos olhos naturais, né? O que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo aquilo que elas sabem fazer, porque a palavra tem poder. Sim, quebrando coisas dentro de você. Quebrando correntes. Que nem você imagina que existe dentro de você. Né? E foi o que aconteceu comigo. Então eu continuei indo e me alimentando daquela palavra, até que numa quarta-feira, uma busca incessante dentro de mim, procurando o Espírito Santo, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo. E que dia! Meu Deus, é um dia que a gente nunca vai esquecer, né? Não. Só nunca vai esquecer. Só quem foi batizado no Espírito Santo sabe que esse dia é inesquecível. É inesquecível. Marca sua vida para sempre. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa que você tem que buscar. Sim. Com todo fervor. Sim. E falando aqui, acompanhando o podcast, essa é a minha vida antes de Cristo. Esse é o AC dela, pronto. É o meu AC. Agora a gente vai falar do DC, que é bem melhor, né, Júlia? Sim. Bem melhor. Nossa, maravilhoso. E aí teve um momento, então, que você decidiu, tomou um posicionamento, o Senhor falou ao seu coração, você foi batizada no Espírito Santo. Sim. E aí começou a sua jornada com Cristo. Aí começou a minha jornada, a minha linda jornada que eu falo. Aleluia. Né? Que depois de Deus é uma jornada que não tinha esperança, que era ruim, que era triste, que era cheia de dor. Depois de Cristo você tem uma linda jornada, uma linda caminhada, né? Em que essa caminhada ele vai te guiando. E eu lembro que depois que eu recebi o Espírito Santo naquele dia, eu queria anunciar o evangelho para todo mundo. Para todos, você teve também? Eu já tive esse nome já. Aí você fica imprudente, porque o Senhor, ele, conforme a gente amadurece, né, Júlia? Sim. A gente sabe que não é pelo muito falar, que é o Espírito Santo que vai convencer, e a gente quer convencer os outros. Exatamente. Não, você tem que aceitar. Você tem que aceitar Jesus. Isso que eu tenho, você tem que ter também. Tem que ter, porque é um tesouro que a gente achou, a gente quer dividir. Sim, exatamente. E foi assim comigo. Eu lembro que eu trabalhava numa farmácia, que hoje, inclusive, é do meu pai, essa farmácia. Olha que bênção. Deus tem feito também grandes coisas na vida dele. Amém. E eu trabalhava nessa farmácia. E eu lembro de chegar bastante pessoas procurando remédios para depressão, sabe? Antidepressivo, tarja preta. E eu falava, Deus, essas pessoas precisam ouvir a tua palavra, porque essas pessoas podem estar desesperadas. E eu lembro que algumas chegavam chorando. E quando essas pessoas chegavam chorando, eu aproveitava e falava, né, da palavra. Jesus. De uma forma ali discreta, claro, não comprometendo o meu trabalho. Mas eu chegava e falava assim, tá tudo bem, você precisa de ajuda, né? E aí eu aproveitava, ia falando, e essas pessoas se derramavam, assim. Então, de alguma forma, eu sei que Deus permitiu para que a palavra também fosse semeada no coração daquelas pessoas. Amém. E aí, depois disso, né, eu fiquei um tempo lá, aqui em São Paulo, e depois eu retornei. Né? Pra Bahia, eu retornei. Sério? Sim, eu retornei, eu tinha uns 20 anos, acho que 20 anos eu tinha quando eu retornei. Se eu não tinha 20, eu tinha 19 para vir. E aí foi quando o Espírito Santo foi me guiando, sabe? Eu frequentava uma igreja e nessa igreja eu comecei, é maravilhosa, tá? A igreja, tudo, mas chegou um tempo que o próprio Espírito Santo falou ao meu coração. E ele disse, olha, eu tenho outras coisas para você, eu tenho coisas que futuramente você vai saber. Agora talvez você não entenda, mas futuramente você vai saber. Então o Espírito Santo foi me guiando até a atual igreja que eu estou hoje, né? Verbo da Vida. O Verbo da Vida. Lá em frente o fórum, aqui em Mojimirim, para quem mora aqui em Mojimirim, em frente ao fórum, uma igrejinha muito acolhedora, maravilhosa, uma benção, uma belezinha. É uma benção esse ministério, eu sou tão grata por estar nele. Uma palavra poderosíssima. E assim, ele me guiou ao Verbo da Vida. E foi ali que eu pude ver e conhecer mais do Senhor. Foi ali que eu pude conhecer o poder do Senhor, o Mergulhou poder do Espírito nas Santo. Águas. Sim, eu vim de uma igreja neopentecostal, então eles criam em oração em outras línguas, mas tudo muito escondido, assim, né? É como se
como se eles colocassem o Espírito Santo dentro de uma caixinha e tinha que seguir aquilo. Não manifesta muito, não. Isso, e tá tudo tranquilo, Fica aí né? tranquilinho, não começa... Não vai né? para outros níveis, pode ser sentimento. Então eu cresci assim. Então quando eu fui pro Verbo da Vida, que é uma igreja pentecostal, muito. Eu falei assim, meu Deus, eu via coisas que eu ficava, Senhor, Pai, será que é o Senhor? Porque eu vinha disso, né? E aí eu ficava, meu Deus, será tudo? Mas aquele forte desejo de querer conhecer mais, de mergulhar. estar ali. Sim. Então eu me doei ali e aí eu fiquei um tempo, aí depois a minha mãe veio também comigo. Hoje a minha família praticamente é do Verbo da Vida, né? Que eu acredito os que ainda não se converteram não estão no Verbo da Vida, mas eu acho que todos que se converteram estão, menos o meu pai. Meu pai ainda continua congregando na mesma igreja, né? Que ele ia. E aí, para não ser muito longo, eu lembro que aí eu entrei no Ministério de Louvor da igreja, estava servindo, estava com o coração apaixonado, né, como dizem, por Jesus. E foi num dia, Verbo da Vida, dia de missões, que a gente tem na nossa igreja, o dia de missões, né, que é um dia que a gente escolhe um tema, o Ásia, Europa, como vai ser nesse mês de agosto. Ó, que bênção. Sim, dia 17. Vamos fazer o convite aqui, que dia que vai ser? Dia 17 de agosto. 17 de agosto. Dia Verbo da Vida de Missões. Verbo da Vida Missões, em frente ao fórum aqui em Mojimirim. É maravilhoso. E aí, geralmente vem missionários, né? Pregar, ministrar nesse dia. As pessoas ficam caracterizadas de acordo com o tema, é muito legal. Que bom. E aí foi nesse dia que eu falei assim, meu Deus, eu preciso me informar dos missionários que tá na minha igreja, né? Que é do ministério, eu preciso me informar. E aí foi quando eu fui pesquisar, né, para saber onde eles estavam no campo, em que campo eles estavam. E foi quando eu conheci o Daniel. Foi quando eu conheci o meu amor, beijo. Ai, Daniel é uma coisa linda, ele, né? Ele é. Belezinha. Eu conheço o seu marido desde que ele era pequenininho, que ele brincava com meus filhos, que tem a idade do seu marido. Uhum. Brincava com eles, e conheço a sua sogra também há muito, a vida toda, né, Meia? Beijo pra Meia. Beijo pra sua sogra. Beijo, sogra. E então, enfim, a gente conhece toda a sua família. E você conheceu o Dani? E aí eu conheci o Daniel e assim, no começo eu falei, nossa, que trabalho, né, abençoado, tinha igreja lá, cuidava de crianças, então assim, tem o projeto Abana também, que, né, e uma bênção. Eu falei, o Daniel assim, trabalhou muitos anos na África, né? Sim, sim. Projeto, ele morou na África. Ele foi para a África desde 2013, né? Que ele tem trabalhado lá. E depois que a gente casou também, né? Houve esse suporte. E graças a Deus que a gente faz hoje parte disso. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. E aí eu conheci ele, eu lembro que a primeira vez eu fui segui-lo, né? E aí eu curti umas fotos, mas não foto dele, tá, gente? Foi foto... Ela é discreta, tá não bom? Não foto dele. Foi foto mesmo, assim, das crianças, que eu achei incrível, do trabalho, né? Das missões lá. E aí ele me mandou uma mensagem, né? E essa mensagem foi bem, oi, e um sorrisinho. Oi, né? Olha lá. Começou assim. Eu falei, oi. Enfim, antes disso, né, pra gente resumir aqui, antes disso, muito engraçado, Rosilena, que eu trabalhava, né, num escritório nessa época, e eu lembro que surgiu uma vontade imensa, assim, de orar. Então, eu fui no banheiro, menina, me deu uma vontade de orar, mas eu não sabia do porquê, né, por quê, mas que oração vai ser, será? E aí eu fui orar. E o Espírito Santo começou a colocar palavras na minha boca a respeito da oração. E a oração foi a respeito do meu futuro marido. Olha. Roselena, eu descrevi, assim, tudo que eu queria no meu marido. Comecei a agir na fé mesmo. Falei, falei altura, falei idade. Que seja grande, que seja alto, bonito, inteligente, de Deus. Que seja temente ao Senhor, acima de tudo, que te ame mais do que a mim. E, enfim, mais do que a Ele mesmo. Comecei a resumir. E aí eu falei, e saí de lá com uma certeza no meu coração. Que o Senhor já tinha te dado. E há 6 meses depois, e aí foi 6 meses depois que eu conheci ele, que a gente começou a conversar, mas mesmo assim ainda existia uma resistência dentro de mim, né? Eu falei, pai, será que é o Senhor mesmo que tá guiando para isso? E aí foi quando a Leilane Bahia, uma mulher de Deus,
né, esposa do pastor na igreja em que eu congregava, profeta do Senhor. Como que é o nome? Leilane Bahia. Um abraço para Leilane Bahia. Assiste a gente aí, ó. Você tem parte nesse relacionamento. Tem. Eu falo para ela que ela tem muita parte. Meu Deus do céu. Profeta do Senhor. E ela chegou para mim e falou assim, ó, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou para mim num culto de mulheres e falou, hoje o seu presente está ligado com o seu futuro. E aquilo foi algo impactante dentro de mim, porque eu sabia que era o Espírito Santo falando a respeito do meu casamento, a respeito do passo que eu tinha que dar. Olha que lindo. Com Daniel. Foi uma confirmação, assim. E aí foi quando a gente avançou. Eu lembro que ele chegou da África, estava em São Paulo nessa época. E aí a gente começou a conversar em agosto. Em setembro, ele foi me ver em Vitória da Conquista. Foi me ver pessoalmente, né? Porque ele falou assim, não, se a gente tiver algo sério, temos que nos conhecer. E aí a gente se conheceu pessoalmente. Olha só. Em setembro, então, a gente começou a namorar, né? E em novembro, a gente noivou. Ele me pediu em noivado. Ui, que rápido, né? Ô, Daniel, você não é bobo não perdeu tempo, né? Conheceu e vamos segurar, né? Vamos segurar essa coisa exatamente. Linda. E aí, ele me segurou, como você diz, né? Me deixou noiva lá e falou, vou ter que voltar agora. Eu falei, amém. Aí ele voltou, me deixou noiva lá na Bahia e quando foi no final de dezembro, eu vim para São Paulo, me despedi da minha mãe e ela, assim, nos abençoou, né? Abençoou o nosso casamento. Amém. Inclusive meu pai também, né? E para mim o que eu achei que ia ser algo assim, nossa, será que os meus pais vão aceitar assim com facilidade? Porque a nossa idade, a diferença de idade é grande. São 17 anos de diferença. Mas não parece, viu? Que você vê os dois, não parece, porque o Dani não parece ter a idade que ele tem. É verdade. E aí, quando foi no final de dezembro, eu vim para São Paulo. E dia 22 de janeiro de 2022, eu casei com ele. Olha, aliás, o casamento dela gerou um outro casamento que foi o do meu enteado, do Fábio, né, Bi? É verdade. Não foi? Foi no casamento dela que o Daniel convidou, acho que o cunhado do Fábio, acho que é o cunhado, que casado com a irmã da atual mulher do Fábio. Sim, do Gustavo. Do Gustavo. Sim. E eles acabaram se conhecendo e o Daniel, não sei se foi o Daniel, se foi o Gustavo, falou, olha, você devia conhecer minha cunhada, que também tem a idade sua, que também está solteira. Seu casamento gerou outro casamento. Uma bênção, né? Inclusive, eles vão ter um filho. Que verdade, o Noah, meu netinho, tá para nascer, né, Bi? Lindo casal, lindo casal. Lindo, eu acompanho como vocês. Obrigada. E aí eu casei com ele. E aí, nossa, a gente, depois disso, a gente foi para a África, né? Fazer missões juntos. Olha que lindo, gente. Foram juntos para a África fazer missões. E lá, eu engravidei da Laura. Olha, já tem duas menininhas lindas. Inclusive, a Laura é um presente de Deus para nós. A gente fala que a Laurinha é um presente de Deus, porque antes de eu saber que eu estava grávida, nós nenhuma ligação com um pastor e profeta, ele nem sabia de nada, assim, perguntou se a gente era um casal. Eu falei que sim, nós éramos um casal. E eles falaram assim, vocês estão grávidos? Aí eu falei, minha menstruação estava atrasada. E eu falei assim, mas não sei ainda, né? Acho que não, não sei, não tenho certeza. Aí ele falou, não, acho que não. A gente não sabe ainda. E ele falou assim, vocês estão grávidos. O Senhor está presenteando vocês. Olha, que coisa linda. E aí meu coração já ficou daquele jeito, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse teste amanhã cedinho. Cedinho. 5 horas da manhã, no outro dia, eu tava fazendo o teste. E deu positivo. E aí aquela coisa. Lá. E a Laurinha tava lá. E aquela coisa, preciso confirmar. Na África. Eles estão na África. Meu Deus. Fiz 2 testes, gente. Os 2 deu positivo. Eu falei, meu Deus, Deus é muito bom. Então eu falo que a Laurinha é um presente de Deus para nossas vidas. Com certeza. Né? Assim, juramentado pelo Senhor. O Senhor confirmou antes de você saber que Deus ele já tinha te mandado o presente. Deus se antecipa, isso é muito bom. Muito bom. E depois a ideia da Verbo da Vida aqui em Mojimirim, que é uma igreja nova, né? Não sei. Sim, nós vamos fazer 3 anos aqui, né, em agosto. Como que aconteceu essa Verbo da Vida aqui em Mogi? Então, foi assim, a gente voltou da África, e quando a gente voltou da África, a gente não tinha ainda no nosso coração implantar uma igreja aqui, nada do tipo.
Isso foi acontecendo, acho que naturalmente, né? O Senhor foi colocando esse desejo no coração dele e no meu coração também. Certo. A gente até comentava, nossa, não tem Verbo da Vida aqui em Mojimirim, né? Nem em Mogi Guaçu, nem nas regiões aqui e mais próximas, né? Poderia ter. Só que nunca entrou no nosso coração, né? A gente, né? Já estava no coração da Sofia. Nada, a Sofia Da estava. Sofia já estava, porque quando ela veio aqui fazer o podcast, ela falou que o desejo do coração dela era ter o Verbo da Vida aqui em Mogi. É verdade, ela sempre fala pra gente que ela orava para que isso acontecesse. Para que rompesse, né? Para que rompesse, né? E a Sofia é uma bênção também, inclusive um beijo. Beijo, Você Sofia. é uma bênção nas nossas Você é uma vidas. bênção Meu mesmo. Deus, Maravilhosa. maravilhosa. Todos da família. E aí foi quando o Senhor colocou esse desejo no nosso coração. E aí a gente começou com cultos assim na casa da Sofia, né? Poucas pessoas. Eu frequentei lá. Você frequentou? Frequentei, que ela tinha o brechó. Tinha ela brechó. lá no fundo da casa, ela tinha aqueles cultos, uns cultos maravilhosos. Sim. E eu morava ali no prédio do Davoli, que era bem em frente ao brechó. Uhum. E eu frequentava lá também. Gostava muito. Uma bênção, assim, e a gente já via Deus se movendo, sabe? Já. E aí começou a encher, assim, de uma tal forma que não deu mais para ser na casa dela, né? A gente teve que alugar um espaço pequeno, mas a gente teve que sair da casa dela e ir para esse espaço. E aí depois também encheu o lugar, também não já tinha não cabia mais. Como... É assim, vai amplia a sua tenda, vai esticando aí, porque o negócio vai crescer. O Senhor trabalha assim, né? Sim, e daí o pastor Amauri, que nos supervisiona, né? E supervisiona todo São Paulo aqui, e ele ele falou assim pra gente, essa igreja vai crescer à medida que a Laura cresce. Então nós temos essa palavra, né? E pegamos essa palavra, que a Laurinha, a igreja vai crescer conforme a Laurinha cresce. Olha que bênção! Sim. Hoje ela tem 3 anos, a igreja também tem 3 anos. Então a gente segue aí convictos, né, na palavra do Senhor e tudo que o Senhor tem para nós. Aí depois desse espaço ter lotado, a gente foi para esse local que estamos hoje atualmente, né, que é na frente do fórum. Amém, glória a Deus. E tem sido uma bênção, uns cultos poderosos, né? Pessoas estão chegando também. A gente está vendo que daqui a pouco... Glória a Deus, não vai caber mais. Não vai caber mais. De Jesus. Não vai caber mais. Aleluia, de Jesus. Tudo para honra e glória de Deus, né? Conta para mim, tem alguma mulher na Bíblia que chama a sua atenção? Olha, tem algumas, mas eu acho que a que me chama mais atenção, eu acredito que seja a Priscila, esposa de Áquila. Olha, não falamos dela por aqui ainda. Priscila, mulher de Áquila. É uma das pessoas que eu vejo assim que como referência para mim, né? Porque são muitas mulheres, né? São muitas, maravilhosas, né? Mas a Priscila, eu acho que tinha algo muito especial ali no coração dela e ela era muito firme com aquilo que Deus tinha colocado no coração dela, né? Ela amava receber pessoas, ela amava estar com pessoas, ela cumpria assim com fervor o propósito de Deus. Então, eles estavam passando por um momento ali difícil, né, em meio à perseguição dos romanos, e ela soube lidar com isso tão bem, e eu peguei ela como inspiração mesmo. Ela é uma das mulheres que me chamam a atenção na Bíblia. Que te inspiram. Sim. E milagre, você já viveu com certeza vários milagres. Sim. Na sua vida, você tem... A gente que serve ao Senhor, a gente convive com milagres, né? Sim. Todos os dias, você vê o Senhor na vida das pessoas. Tem algum grande milagre que você gostaria de contar pra gente? Olha, tem além do milagre da minha vida. Claro, nós somos o maior milagre. O maior milagre somos nós mesmos, Sim, né? O milagre da vida do meu marido me impactou muito. Verdade. Quando eu escutei, assim, eu falei, meu Deus, era uma pessoa tão improvável, né, que o mundo achava tão improvável, e é como uma palavra de Deus fala, né, Deus escolhe os improváveis. Com certeza, totalmente. Nossa, o testemunho dele é maravilhoso. Aliás, ele vai dar um dia testemunho para nós, viu? Quando eu começar a série de homens, né? Aleluia! Por enquanto só mulheres, né? Por enquanto só as mulheres é que estão aqui dona da bola. Mas logo eu pretendo começar, quando o Senhor direcionar, trazer homens de Deus aqui também. Amém. E eu creio que o Daniel é uma pessoa
com certeza vai estar dando um testemunho lindo aqui pra gente de transformação de vida, de mudança, do que ele viveu, do que ele passou e do que o Senhor fez na vida dele. Como ele faz na vida de todo mundo, o Senhor Sim. faz coisas maravilhas, né? Sim. Muito bem. Você acha difícil, conta pra mim, desafio da sua vida, ser pastora, ser mãe, ser dona de casa, tudo isso pra você ao mesmo tempo é um desafio? Olha, é um desafio, né? Eu estaria mentindo se eu falasse que não, que era tudo Não, facinho, tiro de lindo. letra. 2 crianças, pastora de igreja, É. mãe, mulher, facinho, facinho. É um desafio diário. Nossa, é um desafio diário. Assim como, né, outras mulheres que também trabalham fora, né? Mas eu acredito na graça do Senhor. E a graça do Senhor é suficiente para nós, né? Em meio a tantos desafios na vida cotidiana, trabalho, maternidade, a vida ministerial, em meio a tudo isso, nós temos a graça do Senhor, que está disponível para a gente nunca nos 24 abandona. horas. Essa graça Nunca nos abandona. inefável. Sim, e por mais que seja cansativo, tem dias que a gente, né, quer jogar tudo pro ar e falar, meu Ai, Deus, eu não aguento mais. E tem dias que as crianças estão, mamãe, o tempo inteiro, aí cai, faz bagunça em casa, e eu preciso, né, de um tempo. Mas aí a gente vai em busca do Senhor, ora, e parece que quando a gente ora, vem uma força dentro da gente, Com certeza. né? A gente Hora sai, que melhora, gente. Vai hora aprendendo. que melhora, Hora é que exatamente isso. Mas Deus nos capacita para fazer, né? Então eu creio, se o Senhor nos chamou, eu creio que Ele vai dar essa graça para sustentar, né, aquilo que está no coração dele. E eu me animo assim todos os dias, porque eu amo servir ao Senhor, eu amo fazer o que eu faço, né? Amém. Nunca esperei que um dia eu estarei aqui, nunca esperei que um dia o Senhor me chamasse para estar aqui. Olha que coisa linda, né? Tão jovem, 24 aninhos, né, 24. Júlia? Com 2 crianças e servindo ao Senhor, uma pastora de excelência num lugar que o Senhor a colocou. O Senhor é lindo. É lindo. É lindo. Vale a pena servir ao Senhor, gente. Eu costumo dizer, ai, vocês são chatos, né? Vocês ficam falando para todo mundo, tem que servir Jesus. Mas, gente, Ai, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. todas que eu trago aqui é sempre a mesmo posicionamento, né? Servir ao Senhor é maravilhoso, louvar o Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de Sim. louvor, de adoração. Ele é digno de tudo. E ele nos faz vencer, né, Júlia? Sim, Vencer. sim. Eu quero aproveitar para convidar vocês, que acho que a gente está passando do nosso tempo aqui, convidar vocês para entrarem, me seguirem lá no meu canal. Meu canal, eu comecei esse canal há 7 anos para pregar a palavra. Eu prego um capítulo por dia, então eu convido vocês a estar visitando o meu canal. Se você tem desejo no seu coração de conhecer essa palavra, visita o nosso canal e vem aqui para ouvir essas mulheres maravilhosas do Senhor. Amém? Amém. Júlia, eu sempre termino, como eu falei para você, eu sempre termino com umas perguntinhas que você vai responder rapidinho para gente. Tudo que vier na sua lembrança, bem rápido. Um amor, além de Jesus, eu sempre falo, além de Jesus, porque a resposta é sempre Jesus. Um amor, além de Jesus. Minha família. Sua família. Dani, Laura e Maitê. ai, que belezinha, são lindos. Uma dor. Uma dor é ter perdido recentemente, né, a Bisa, nossa Bisa querida, que se foi. Foi uma dor para nós. Dona Elza. Dona Elza. Dona Elza. Amém. Uma alegria, Júlia. Uma alegria. Servir. Servir ao Senhor é uma alegria. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Exatamente. Uma esperança, Júlia. Eternidade. Eternidade. Muito bonito. A eternidade É uma esperança. alcançando o fim da nossa fé. Exatamente. A salvação das nossas almas. O Senhor sempre dá um direcionamento no começo, né? Sim. Essa é a nossa esperança. É mais do que uma esperança, é a nossa certeza. É a nossa certeza. A salvação das nossas Sim. almas. Um desejo. Desejo. Eu tenho um desejo de que o restante da minha família se converta. Algumas pessoas precisam se converter. É o desejo de todos nós, desejo. né? Sim. Ver todos da nossa família salvos, guardados no Senhor. Exatamente. Guardados, porque o Senhor, ele é um escudo protetor. Sim.
Então, você ter aqueles que você ama guardados no Senhor é uma segurança pra gente, né? Sim. Verdade, um bom desejo. Uma comida, Júlia? Uma comida japonesa. Tem bastante gente que veio aqui que gosta de comida japonesa e eu já não gosto, tá vendo? Eu já não gosto. Uma bebida. Uma bebida, água de coco. Eu gosto Água muito. de coco. Eu gosto muito. Um evangelista que você admira. Meu marido. Ai, Pode o Dani repetir. é fera, Dani. Aí, é isso aí. Ele é fera, ele é fera. Uma música Uma música. que toca, assim, em seu coração. Olha, muitas músicas, né? Por eu estar, né, envolvida aí no Ministério de Louvor, muitas músicas tocam Aliás, nosso ela coração. canta muito bem no Ministério de Louvor. Tem uma voz linda, doce, suave. Uma benção. Amém. Mas tem uma música que tá no meu coração já faz um tempinho, que é Tua Presença Vale Mais, de Mateus Brito. É uma música muito linda, assim, né? Como que é um pedacinho? Não sei se eu conheço. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Uau, É muito linda essa música, muito linda. bonita. Legal. Um versículo que você queira deixar para nós aí. Um versículo, Romanos 1,6. É o versículo no qual eu sempre gosto de ler, que diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, Aleluia. que é poder de Deus para a salvação. E lá ele continua, né? Mas eu tenho esse versículo no meu coração, que a gente não pode nunca nos envergonhar do evangelho de Cristo, que nos alcançou e nos transformou. E a gente não pode esquecer de que uma vez que nós fomos transformados, nós precisamos levar esse evangelho para as pessoas que ainda não foram. Amém. Então eu tenho esse versículo muito no meu Aliás, coração. esse é o nosso alvo nesse podcast, porque esses testemunhos, mulheres transformadas, transformam vidas. Mulheres transformadas transformam. Sim. Mulheres curadas curam. Sim. Né? Mulheres que foram alcançadas alcançam. Então, esse é o foco do nosso podcast, é trazer essas vidas que tiveram o seu encontro com Cristo, para despertar isso no coração das pessoas. Sim. E nós já tivemos aqui, cada mulher teve um problema numa área da sua vida, e todas elas têm uma história para contar. Um ACDC, como eu falo, e isso eu sei que mexe com muitas pessoas, por isso a gente vai continuar fazendo os nossos podcasts. Amém? E um conselho para você dar para quem está nos ouvindo aí. Amém. Um conselho em Cristo. Olha, o conselho que eu dou é olhar para a eternidade. Olhe como para a seu eternidade. alvo e tendo o seu alvo Cristo. Eu acho que isso resume muito qualquer momento e qualquer coisa que a gente estiver passando na nossa vida. Se o nosso alvo for Cristo, a gente consegue ir assim tranquilamente, vencer tudo que vier, vencer os dias maus, Os né? obstáculos, os problemas. Exatamente. Então, eu aconselho que você, em qualquer circunstância que você esteja passando, sendo cristã ou não sendo, que o seu alvo seja sempre Cristo. Porque Ele é a nossa esperança, Amém. né? Ele é a nossa eternidade, é a nossa vida, e é para isso que estamos aqui. Eu falo que nós vamos voltar para essa terra, né, com o corpo glorificado, mas enquanto não estamos com o corpo glorificado, nós Ainda temos não. um tempo aqui. Amém. E que possamos não desperdiçar o tempo que o Senhor nos concedeu nessa terra, né? E levar a palavra dele para onde for. Para toda criatura, cumprir o ID de Deus. E cumprir o ID de Deus. É isso o meu conselho para você. Amém. Gente, mais um podcast abençoado. Essa menina linda, é uma menina, né? É uma criança. Gente, mais nova que a minha neta, é mole. Ou eu tô muito velha, como é que explica isso? Gente, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, mais um podcast abençoado que eu tenho certeza que vai impactar as suas vidas. Amém. Obrigado pela sua atenção, obrigado por ficar com a gente até agora. Que o Senhor continue te guardando, te abençoando, te protegendo em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço.